E o livro de Salmos é um dos maiores da Bíblia. Provavelmente, eu não tenho certeza absoluta, mas eu creio que seja o maior livro da Bíblia. São 150 capítulos, sendo que um deles, o 119, ele é o maior capítulo da Bíblia, sem dúvida nenhuma. Óbvio que em 150 salmos você terá diversos temas diferentes. Então, o fato de estarmos já há mais de um mês usando salmos como base das nossas mensagens, isso não significa que nós estejamos nos repetindo. Porque eu nem repito salmos, são 150, gente. Eu leio aqui 2, 3 salmos por domingo e não vai ter repetição. Louvado seja Deus por isso. E os salmos, eles são riquíssimos no seu conteúdo, nos assuntos que eles abordam. E um dos assuntos mais abordados nos salmos é justamente a adoração ao Senhor. E como novembro, também bem lembrado pelo Tsai, é o mês de ação de graças, precisamos adorar ao Senhor no último domingo do mês. O tema ainda será adoração, mas especificamente no aspecto gratidão da adoração. Né? Porque na quinta-feira anterior terá sido o dia de ação de graças, Dia Nacional de Ação de Graças, na última quinta-feira de novembro. Então, no último domingo de novembro, estaremos aqui dando graças ao Senhor, adorando ao Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Da mesma forma que a maior parte dos salmos é preenchida com o tema adoração, a maior parte da nossa celebração também é preenchida com cânticos, louvores, hinos, adoração ao Deus triuno. Porque é um Deus só, mas é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E nós adoramos esses três aspectos do nosso único Deus. Nós adoramos o Senhor Jesus. Nós adoramos o Espírito Santo. E cantamos louvores a eles. Os salmos de adoração, alguns deles, eles vêm nos conclamar, vêm nos chamar para a adoração. Por exemplo, abra sua Bíblia no Salmo 66. Hoje veremos alguns salmos, então depois não feche sua Bíblia. Salmo 66. Não leremos o salmo inteiro, apenas os 4 primeiros versículos. Aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. O Salmo está nos conclamando para aclamar a Deus, para cantar louvores ao seu glorioso nome. Mas o que significa adoração? Isso é adoração. Mas será que adoração é só isso? O que você pensa a respeito disso? Quando você ouve falar em adorar, qual é a conotação que vem à sua mente? Nós, por sermos cristãos, frequentadores de igreja, ao ouvirmos adorar, logo pensamos em adoração a Deus. E isso é tão comum, tão normal, que quando eu era adolescente, recém-convertido, não familiarizado com o jargão evangélico, né, entre amigos, entre irmãos ali, no grupo jovem do qual eu participava, eu comentei que adorava determinada comida, nem lembro qual era. Rapidamente alguém me puxou no canto e falou assim, não, você não pode fazer isso. Como assim? Não, você não pode adorar a comida, você só pode adorar o Senhor. Porque adorar uma comida é o quê? Idolatria. É idolatria. Espera aí, gente, eu não estou idolatrando o churrasco.
Eu só estou dizendo como eu gosto do churrasco, ou, sei lá, qualquer outra comida. Se eu não gosto de churrasco, salada. É difícil idolatrar salada, né? Mas, enfim, cada um com seu cada um. Gente, não existe apenas uma conotação para adorar. Adorar, na verdade, ela tem essa conotação religiosa, tanto que na tentação do deserto, Jesus disse para o inimigo, para Satanás, citando Deuteronômio 6,13, isso está em Lucas, tá? Se você quiser depois olhar a tentação no deserto, está em Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Não vou ler toda a tentação. Eu só quero chamar sua atenção para essa citação que Jesus fez de Deuteronômio 6,13. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, só a Ele adorem, dependendo da tradução. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás, numa outra tradução. Então, é até compreensível que aquele adolescente amigo meu tenha chegado para mim e dito, não, você não pode adorar o churrasco. Mas, gente, há outros significados para o termo adorar. Basta pegar o dicionário. O primeiro, sem dúvida, é o significado religioso, é a conotação religiosa. Mas adorar é, basicamente, inclusive quando se reveste dessa conotação religiosa, adorar é expressar o reconhecimento de que algo ou alguém é sublime. Se você acha que churrasco é sublime, você expressa o seu sentimento. Uau! Quando você ouve uma música e aquela música toca no seu coração, você expressa a adoração pela música. E isso não tem conotação religiosa. Você não vai servir a música como um Deus. O dinheiro é um pouquinho mais complicado, né? Porque Jesus disse, não podereis servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. E quando o termo que ele utilizou, que é traduzido normalmente como riquezas ou dinheiro, é mamon, é um Deus. Então, sim, podemos sim transformar coisas ou pessoas em verdadeiros ídolos, em verdadeiros semideuses, afetando a nossa vida. Sim, isso é possível. Mas eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo à livre e espontânea manifestação de reconhecimento porque algo é bonito, porque algo é gostoso. Quem aqui não gosta de ver um pôr do sol na praia? Está difícil hoje em dia, né? Arrastão e tal, mas, enfim, você está ali, você vê aquela maravilha. Gente, é enriquecedor. Você sai dali melhor do que estava antes. E aí que está o ponto. Quando nós reconhecemos a majestade de Deus, quando nós expressamos o impacto que a presença dele causa em nossa vida, nós ficamos mais felizes. E aí eu lhe pergunto, você acha que Deus precisa da sua adoração? Mas o salmo que lemos não diz que nós temos que aclamar ao Senhor? Eu uma vez ouvi, na verdade eu li uma argumentação nesse sentido, de que eu vou dizer o nome do cara, C.S. Lewis, ok? Um grande pensador cristão, ele não era teólogo, ele era professor de história medieval, Cambridge, se não me engano, depois foi para Oxford. Mas ele escrevia sobre Deus, ele se converteu já adulto, e ele era cheio de reservas. E ele colocou num livro dele chamado Salmos, estou dando a dica, livro muito bom, tá? Salmos, ele colocou lá que uma das coisas que incomodava muito a ele, quando ele
se aproximou do cristianismo, já adulto, foi essa questão da adoração. Por que Deus precisa que a gente adore Ele? Que coisa mais vaidosa, não é? Não parece isso? Pô, Deus nos criou para que a gente fique adorando Ele? Pô, precisava disso? Os anjos não são suficientes, não? E muita gente pensa assim. Tanto é verdade que C.S. Lewis diz que ele pensava assim. Até que ele compreendeu que a adoração não é em benefício de Deus, é em benefício de quem adora. Aí, quando ele compreendeu que a adoração é a expressão de um sentimento provocado por algo sublime, como é Deus, a nossa vida é enriquecida, a nossa experiência de vida é enriquecida. É para o seu bem que você adora, não é para o bem de Deus. E para confirmar essa posição de que Deus não precisa da sua adoração, Salmo 50. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Vejam que agora mudou, né? Antes era o salmista falando de Deus, e quando vem esses 2 pontos aqui no versículo 5, é Deus falando, por meio do salmista. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Versículo 6, e os céus proclamam a sua justiça. Aí já voltou a ser o narrador. Perceba, olha só como os salmos, eles têm camadas diferentes. A gente tem que prestar atenção no que está lendo. Isso toca muito na gente. Os céus proclamam a sua justiça. Então já é o salmista falando de Deus, pois o próprio Deus é o juiz. 2 pontos, agora já mudou para Deus de novo. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Uau! Você gostaria de ouvir um negócio desse? Que Deus vai testemunhar contra você? Você é o Israel de Deus. Eu sou o Israel. Nós somos o Israel de Deus, o povo escolhido. Imagina Deus virar para a gente e falar assim, ó, vou testemunhar contra você. É ou não é para chamar nossa atenção? Sim, eu tenho que prestar atenção nisso. Vai testemunhar por quê contra mim? Mas ele então diz, eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que você sempre me oferece. Opa, então o problema aqui não é a falta de sacrifícios, não é a falta dos holocaustos. Eles estão sempre sendo oferecidos. Mas vejam o que Deus diz em seguida. Aí é Deus falando aqui. Nós cremos nisso. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo o sangue de bodes? Gente, esse salmo é fantástico. Deus não precisa do seu sacrifício. Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa da sua oferta, Deus não precisa da sua adoração, Ele é Deus. Quem é abençoado quando você adora? É você. Quem é abençoado quando você é fiel a Deus e dá o dízimo? Você.
Nós invertemos as coisas. Nós achamos que estamos fazendo um grande favor a Deus. Não ir assistir o jogo no Maracanã e vir para a igreja no domingo à noite. Gente, isso não é nenhum favor para Deus. Ele é dono de tudo, tudo é dele. Ele não tem fome de nada. Não tem necessidade, né? Fome aqui é uma coisa mais ampla do que apenas comida. Não tem necessidade de coisa nenhuma. Ele não nos criou porque faltava algo para ele. Ele nos criou porque ele é tão amoroso que ele quer distribuir o amor dele entre os seus filhos, para você. Por isso que ele te convoca para uma relação de reconhecimento a tudo que ele faz por você. Assim como você reconhece quando alguém faz alguma coisa boa para você, né? Quando sua esposa, seu esposo cozinha para você ou cuida de você, você tem que ir lá e reconhecer. Poxa, muito obrigado pelo que você fez aqui. Cuidou de mim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, cônjuge. Nós temos que fazer isso com Deus também. E então, no versículo 14, ele diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. É isso que Deus quer que você faça, que você ofereça em sacrifício a sua gratidão, que você falou que vai fazer, então faça. Mas ele diz mais: clame a mim no dia da sua angústia, e eu o livrarei. Clamar ao Senhor no dia da angústia é adoração. Porque você está dizendo para os céus que você crê que Deus é poderoso, capaz e amoroso o suficiente para vir em seu socorro. Você crê nisso. Por isso que você clama. Senão você não clamaria. E o Salmo está dizendo para a gente, Deus nos conduzindo, nos orientando a oferecer sacrifícios de gratidão, cumprir nossos votos, clamar ao Senhor no dia da angústia. E a promessa dele, eu o livrarei e você me honrará. Ele não faz isso para ser honrado, ele faz isso porque ele é amor. Mas o reconhecimento, que é dar honra, é natural, ou pelo menos deveria ser. E aí, eu vou dar um salto para o versículo 23, que eu inclusive vou projetar aqui, para que nós possamos ler juntos. Então, é mais ou menos um resumo do que acabei de apresentar para você. Vamos ler juntos? Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Você quer ver a salvação de Deus? Ande nos caminhos do Senhor. Ofereça sua gratidão como um sacrifício de adoração a Deus. É disso que nós estamos falando. Deus não precisa da sua adoração. Você é que precisa adorar, reconhecer tudo o que Ele tem feito e tudo o que Ele prometeu fazer por você. Mas a questão que se segue, e sempre tem alguma outra questão, óbvio, é a sua motivação. Porque ele está falando aqui em oferecer sacrifícios de gratidão. A motivação em adorar é você estar grato pelo que ele fez. Qual a sua motivação quando você adora? Você apenas está cumprindo um ritual? Você vem à igreja, eu tenho um momento, eu gosto muito de ouvir a mensagem, tem aqueles cânticos, né, tal. Gente, esse é um dos momentos mais importantes da celebração. A gente tem que se doar a Deus, é um sacrifício a Deus, é uma entrega a Deus. Numa das várias discussões teológicas que Jesus teve com os fariseus, e olha que foram muitas, hein? Quem está assistindo aquela série The Chosen, já viu que
parecia até que Jesus fazia de propósito. Ele chegava lá e curava alguém no sábado. Ia lá e perdoava os pecados de alguém dentro da sinagoga. Ou seja, ele estava provocando, né, os fariseus para evidenciar a motivação deles. Mas em Mateus capítulo 15, não precisa abrir, são apenas 2 versículos, versículos 8 e 9, num desses debates teológicos de Jesus com os fariseus, Jesus citou o profeta Isaías. Então, nesses 2 versículos de Mateus capítulo 15, 8 e 9, ele citou Isaías capítulo 29, versículo 13. Quando disse o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Este é um dos maiores perigos que nós passamos. Agir de forma farisaica, ou seja, de forma hipócrita, e adorar ao Senhor de boca, nas palavras que Jesus citou do profeta Isaías, que por sua vez estava falando as palavras de Deus. Vocês se aproximam de mim e me adoram com seus lábios, mas o seu coração não está comigo. Esse é o risco que nós corremos. Nós permitirmos que a nossa vida simplesmente siga e a gente simplesmente repita os hinos que são apresentados, os cânticos, cantemos as músicas, mas a mente, está em outro lugar. É um risco. Um ritual vazio. Falta de entusiasmo. Isso é uma outra característica que a gente percebe em vários dos salmos de adoração. Entusiasmo. Mas não só nos salmos. Eu vou dar um exemplo para vocês, se vocês quiserem dar uma folheada na sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 6. Eu não vou ler o capítulo inteiro, óbvio. Muito grande. Desculpe, engasguei. Pior do que a garganta seca é você beber água e engasgar com ela, né? O capítulo inteiro trata do transporte da Arca da Aliança, do lugar onde ela estava guardada, para Jerusalém, cidade de Davi. Vários problemas acontecem, não vem ao caso para nós aqui, mas eu vou ler para vocês do capítulo 6, versículo 14 a 16. Então, 2 Samuel 6, 14 a 16. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Essa é uma atitude de entusiasmo e não aquela atitude contida que nós costumamos apresentar diante de Deus. A nossa adoração normalmente é muito fria. Até para bater palma é difícil. E muitas vezes nós não apenas deixamos de apresentar a Deus uma adoração intensa, uma adoração entusiasmada, nós ainda criticamos quem faz. Como lemos aqui no versículo 16, a mulher de Davi fez. Versículo 16, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, primeira esposa de Davi, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. E aí depois, quando ela disse para ele que achava que o que ele estava fazendo era horrível, ele simplesmente a fechou num quarto
e nunca mais a viu. Olha só, realmente Davi teve alguns momentos não muito elogiáveis, né? Mical estava casada com outro homem. Quando Davi fugiu, o rei Saul deu Mical em casamento a um outro homem. Quando ele retornou para Jerusalém e se tornou rei, ele mandou a mulher voltar. Esse é um momento muito triste da vida de Davi, porque ele destruiu o homem com quem ela se casou, que não teve culpa nenhuma, foi Saul que deu para ele. E aí o texto bíblico mostra Mical sendo levada para Jerusalém e o marido dela indo atrás dela chorando, até que Davi manda ele embora, para não ser morto. Então, realmente, um homem com coração segundo o coração de Deus, mas que tinha os seus momentos bem humanos, bem questionáveis. Mas o fato é que, neste caso, a culpa não era dele. Talvez a mulher dele tivesse má vontade com ele, né, por conta desses acontecimentos que eu acabei de citar aqui, aí faz sentido, né? Estava de má vontade com o cara e aí falou aquele negócio. Pior que não deu certo. Gente, hoje nós temos algo que não existia no tempo de Davi. O livre acesso ao Espírito Santo de Deus. A fonte de toda alegria, de todo ânimo. Quando você acorda desanimado, quando eu acordo desanimado, a primeira coisa que eu faço é orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo dele me preencha. Porque ele é o ânimo personalizado. Se eu estou desanimado, eu preciso do Espírito Santo. Se você estiver desanimado, você precisa também. E deve clamar e pedir a Deus. O que nos falta é buscar, é ansiar pela presença de Deus, do Espírito Santo. Davi ansiava pela presença de Deus, ele sentia falta da presença de Deus, ele buscava a presença de Deus. E ele era o homem com o coração segundo o coração de Deus. Não era perfeito. Acabei de comentar aqui a situação dele com o Mical e o outro marido dela. Mas, ainda assim, mesmo errando, como também errou lá com Urias e Batseba, ele era um homem que buscava a presença de Deus, que amava estar na presença de Deus. E eu acredito que essa seja uma excelente dica para nós. Por exemplo, Salmo 84. Abra lá no Salmo 84. Olha só quantos motivos nós temos para ansiar pela presença de Deus. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam na tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade ao teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Gente, olha quantos motivos
para reconhecermos a grandiosidade de Deus, o esplendor de Deus. Esse salmo aqui nos mostra claramente por que precisamos adorar. E vejam que essa adoração é o simples reconhecimento de quem é Deus. E isso é natural, deveria ser, pelo menos. Natural, como naturalmente ficamos maravilhados quando vemos a natureza, algo bonito na natureza, ou uma música bonita, como já citei aqui. É o mesmo princípio, só que direcionado para o nosso Deus. O que é que te impede de adorar o Senhor com o entusiasmo de Davi? O que é que te impede? Você tem alguma dificuldade para adorar? Eu sempre tive muita dificuldade para adorar. Vocês sabem que eu cometo sucessivamente sincericídios. Não estou aqui para passar uma imagem para você. A minha tendência natural é olhar para o copo e vê-lo, poxa, já foi embora a metade, meio vazio. É a minha tendência natural. Então, para mim, olhar para o copo e vê-lo, uau, ainda tem meio copo, não é natural para mim. Então, adorar ao Senhor, reconhecê-lo pelo que Ele faz, agora está mais no meio. Não é natural. Então, eu preciso clamar, eu preciso pedir. E vocês sabem como é que você desenvolve um novo hábito? Eu sinto que eu preciso desenvolver esse hábito. Como é que eu posso desenvolver um novo hábito? Fazendo. Não tem outro jeito. Você não vai acordar um belo dia e fazer. Tem aquela história. Toda segunda-feira é dia de começar dieta e atividade física. E você começa na segunda-feira e aí na terça já parou. Vontade é coisa que dá e passa, né? Gente, não, você tem que insistir, você tem que perseverar, você tem que se forçar a fazer aquela atividade até que ela se torne um hábito. E aí já não será mais difícil, já começará a fluir naturalmente. É isso que eu tenho buscado. Tenho buscado momentos de adoração com Deus para conseguir transformar toda a minha interação com Deus em reconhecimento, em adoração. Mesmo na minha natureza, eu vendo o copo meio vazio. Com a ajuda de Deus, eu conseguirei ver a parte mais cheia do copo e não a parte mais vazia. Como desenvolver esse hábito? No domingo que vem, nós veremos vários salmos que justamente nos chamam para o louvor, para a adoração. E então faremos uma celebração diferente, porque toda hora a gente vai estar lendo um salmo e cantando. É quase como se a gente fizesse aqui uma ginástica, né? Mas hoje, eu não quero terminar essa mensagem sem dar a você a oportunidade de praticar um pouquinho. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia agora no Salmo 96. Eu vou ler rapidamente para você esse salmo e depois você vai cantar esse salmo. Quer dizer, não exatamente igual, né? Tem aquela história de rima e métrica, mas ficará muito parecido. É um cântico. O Salmo 96 já foi transformado num cântico. E eu lerei para você aqui agora. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações,
deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas de adoração. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. E então o salmo termina. Regozijem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Vamos praticar isso